Eu quero falar de um espaço, de um lugar, de uma reunião onde deveriam haver algumas coisas e havia outras. Havia vanglória no lugar de humildade. Aqui nesse espaço havia divisão e panelinhas no lugar de unidade. Havia carnalidade no lugar de espiritualidade. E também havia imoralidade em vez de santidade aqui. Não, aqui não memorial. Aqui no texto que nós vamos ler, que é de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja onde havia vanglória em vez de humildade. Havia divisão e panelinhas em vez da unidade. Havia carnalidade em vez de espiritualidade, e também havia imoralidade em vez de santidade. Esse era o retrato de Corinto. Se você for ler a primeira carta de Corinto, e um pouquinho da segunda também, você vai perceber isso. E todas essas partes negativas que foram destacadas e que aparecem durante todo o texto de 1 Corinto, elas são ecos da vida pregressa, antes de receberem a Cristo, que os coríntios estavam deixando aflorar no ambiente da igreja. Tudo aquilo que eles eram antes, Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 4, sobre essas qualidades, entre aspas, na verdade, esses vícios, que era a vanglória, a arrogância, a imoralidade, as panelinhas, a carnalidade, eram todos comportamentos que eles tinham antes de receber a Cristo. E por incrível que pareça, eles continuavam a deixar aquilo passar por entre eles, e aquilo estava contaminando a igreja. E aí, em Corinto, na carta de Coríntios, que Paulo traz 4 figuras muito interessantes para falar sobre a igreja. Ele fala sobre que nós, ou melhor dizendo, Paulo falando diretamente para os irmãos de Corinto, vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus, vocês são santuário de Deus. E por último, ele usa a figura mais conhecida por todos nós, e é o que eu quero falar um pouco hoje, vocês são corpo de Cristo. Muito interessante é que em nenhum momento, apesar de todas essas palavras aparecerem no singular, elas falam para o indivíduo. Em todos os casos, Paulo fala, vocês são lavoura de Deus, vocês são templo de Deus, o santuário de Deus, vocês são edifício de Deus e vocês são corpo de Cristo. Nunca é individual. Sempre é no coletivo. E qual que é a história de Corinto? Corinto vem da segunda viagem missionária de Paulo. Está lá em Atos capítulo 18. Paulo está passeando ali, pregando o evangelho pelaquela parte da Grécia, e ele para e fica 1 ano e meio na cidade de Corinto. E ali ele funda a igreja, um trabalho na casa do irmão chamado Gaio Tício Justo, que aparece o nome Tício Justo em Atos e apenas Gaio na 1 Coríntios e em Romanos. Esse é o contexto de uma cidade que era tão complicada quanto a sua própria igreja. Uma cidade onde a promiscuidade era tamanha que existia um verbo na antiguidade chamado corintianizar, ou as mulheres de Corinto, que eram os apelidos para as prostitutas. Porque a cidade de Corinto teve um templo de Afrodite, que dizem os historiadores que havia 1000 mulheres, e elas eram prostitutas cultuais. Ou seja, o cara queria fazer um culto, ele ia lá naquela igreja, naquele templo de Afrodite. Esse era o ambiente, a cidade portuária. E esse ambiente, ao redor da igreja de Corinto, estava sendo demonstrado na vida dos irmãos de Corinto. Agora,
que você tem esse pano de fundo na sua cabeça, quero que você abra junto comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 17 a 34 dessa carta. Você já deve ter ouvido várias vezes este texto. E apenas e sempre no contexto de ceia. Eu vou te falar um pouquinho sobre esse texto aqui. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for lhes darei instruções. Texto duro, né? Aliás, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito dura. Inclusive, ele fala num determinado capítulo sobre a carta dura que ele havia mandado. Mas, em Corinto, Paulo destaca duas ordenanças, duas marcas do cristão, que é o batismo e a ceia. E aqui, nesse texto que nós lemos, ele fala especificamente da ceia. O batismo, e alguns irmãos foram batizados no final do ano passado, o batismo é o quê? É o início da jornada cristã. É a introdução ao corpo de Cristo. E a ceia, por sua vez, ela aponta a continuidade desta participação no corpo de Cristo. Então, o batismo aponta a entrada no corpo de Cristo, o pertencimento à comunidade, ao corpo, à família de Deus, e a ceia aponta a continuidade. Eu continuo a ser família de Deus, corpo de Cristo. E Paulo está apontando isso aqui para os irmãos de Corinto, porque aquela igreja estava vivendo em divisão, em imoralidade, em fofoca, em panelinha. E ele fala, olha, vocês
não são dignos de louvor por causa desse modo que vocês estão vivendo. Porque vocês esqueceram que vocês passaram pelo batismo e vocês são lavoura de Deus, são edifício de Deus, são santuário de Deus, são corpo de Cristo. E vocês continuam a viver de uma forma pregressa, como se vocês não tivessem pertencido a Cristo, como se vocês tivessem não se entregado a Cristo. Então, quando vocês celebram a ceia, que aponta a continuidade da vida cristã, vocês não estão celebrando o corpo de Cristo. Então, eu não posso louvar vocês por causa disso. Porque quando vocês se reúnem, vocês estão fazendo mais mal do que bem. Que palavra forte. Então, em vez da reunião ser um ambiente de bênção, a reunião não era um ambiente de bênção, era um ambiente de condenação. Mas Paulo, nesse texto, vai falar sobre a bênção de nos reunir como igreja. E a bênção de nos reunir como igreja, quando nós reunirmos como igreja, é que nós celebramos a entrega de Cristo. Nós celebramos, por isso chamamos este momento da manhã de celebração, porque nós celebramos, domingo após domingo, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para celebrar um ambiente de comunhão. Comunhão e redenção que Deus fez na cruz do Calvário. Por isso, esse ambiente não pode ser um ambiente que faz mais mal do que bem. Por isso, esse ambiente tem que ser um ambiente onde nós acolhemos o Espírito Santo. Onde nós dizemos para o Senhor, Senhor, eu vim aqui para tornar esse ambiente aqui um ambiente de adoração ao Senhor. Eu vim aqui para fazer desse ambiente, junto com os meus irmãos, um ambiente de celebração ao Senhor. Um ambiente de comunhão. E a comunhão com Cristo, e é isso que Paulo vai destacar, a comunhão com Cristo, ela exclui as divisões. É impossível que eu esteja contra você, que eu tenha partidarismo, porque nós estamos em comunhão com Cristo. Nós estamos juntos um com o outro. Cristo nos uniu. Então a celebração, ela é coletiva. A igreja é coletiva. Essa história de que a igreja sou eu, isso não existe nas Escrituras. A igreja somos nós, é plural. Por isso que Paulo vai dizer, vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus, vocês são santuário de Deus, vocês são corpo. Corpo. Todos os elementos apontam pluralidade, mas sempre indicam unidade. Nós somos um. Nós somos um. E isso é muito caro, meus irmãos. Porque Paulo vai dizer em outra carta que finalmente em Cristo a desunião da humanidade acabou-se. Porque em Cristo nós somos uma nova humanidade. Efésios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós somos em Cristo nova criação. Havia uma criação em Adão, e em Cristo há uma nova criação. Por isso que Cristo é o novo Adão. Então nós somos uma nova humanidade. Ninguém é uma ilha. E o batismo celebra o quê? A unidade. Por isso que eu não me batizo, eu sou batizado. E a ceia celebra o quê? A unidade. Por isso que nós partilhamos o pão. Como pode então haver partidarismo entre nós? Panelinhas, fofoca. Como você pode
querer se achar mais do que alguém. Nós temos em Cristo a celebração da comunhão. E comunhão é o quê? Ter tudo em comum. O que nos faz ter tudo em comum? A entrega de Cristo por nós. Quando nos reunimos, é para celebrar a união com Cristo. Ao mesmo tempo que nós celebramos a entrega de Cristo por nós na cruz, o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar, que exclui falsas divindades, que exclui a divisão, nós celebramos também a união com Cristo. E aí, o ambiente, quando nos reunimos, é um ambiente de reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação um com o outro. Então, quando a gente se reúne como igreja, tem que ser para conduzir o outro para Deus. Temos que agir como sacerdotes, como povo de Deus. Sabia que a igreja é sacerdócio real? Não é isso que diz Pedro? Bom, Pedro, o que você quer dizer com sacerdócio real? Bom, nós temos a função de levar o mundo a Cristo. Pegar pela mão e falar assim, eu vou te apresentar Cristo. E quando a gente se reúne, esse ambiente de reconciliação do ser humano com Deus tem que ser algo manifesto. Por isso que nós temos que estar em oração, por isso que a santidade não é uma escolha, ela tem que ser uma realidade na sua vida. Não é mais tempo de ficar brincando de vida cristã. Não é mais tempo de achar que se reunir nesse espaço, é fazer parte de uma religião. Que você se lembra dela aos domingos, ou quando alguém te manda um WhatsApp. Se reunir neste espaço é celebrar a reconciliação com Deus e fazer com que o outro, que a outra, também se reconcilie com Deus, para que todos nós possamos chamar Deus de Pai. Podemos chamar Deus de Pai. Se você chama Deus de Pai, e a pessoa que está ao seu lado também chama Deus de Pai, por que então fofoca? Por que então divisão? Por que então vanglória? Por que então imoralidade? Até porque a imoralidade, ela afeta o corpo. Então você acha que você vive do jeito que você quer? Era assim que os coríntios viviam também. E Paulo vai dizer, não, não é assim, você vive do jeito que você quer. Porque o seu modo de viver afeta o corpo. Porque lá em Corinto tinha uns caras que achavam assim, não tem problema eu comer carne oferecida a ídolos, não tem problema eu ir até o bordel, porque é o que eu faço no meu corpo, ninguém tem nada a ver com isso. Mas Paulo fala assim, não é assim que funciona, não. O que você faz afeta o corpo de Cristo, a comunidade da qual você faz parte. Porque você não está sozinho, você não está isolado. Você é alguém que foi incluído na família de Deus. Incluído no corpo. Você é um membro. Então, se você ficar doente, todos ficarão. E aí, você pode estar pensando, mas viver nessa vida é difícil. Porque a gente orou sobre livramento, né? Para Deus nos dar livramento. E me chama a atenção a história de José. O livramento que Deus deu para José. Não sei se você lembra a história de José do Egito, lá, Gênesis capítulo 38. Como é que é a história de Gênesis 38? José era um dos filhos de
Falou? De Jacó lá, tudo bem. José era um filho de Jacó. Então Jacó tinha 12 filhos, o José era o 11º. E aí os irmãos não gostavam muito de José, vendem ele para escravidão. Ele vira escravo, um egípcio contrata ele fica um tempo ali trabalhando. E aí a Bíblia vai dizer que ele era formoso, ele era bonitão, né, sarado e tal. Carregava peso, aquela coisa, ficou, né, coisa bélgica. A mulher do Potifar cresceu o olho nele. E toda vez que ela o via, a Bíblia vai dizer, todos os dias, ela ficava convidando ele para que ele entrasse, né, e tivesse relações com ela. E aí o José ficava, vou não, posso não, meu Deus não quer não, vou não, posso não. Era a resposta que ele dava, ele sempre tentava fugir dela. Um belo de um dia, ela arma uma arapuca, né? Ele entra na casa, todo mundo tinha saído, ela tinha dado um perdido lá nos demais servos, está só os dois. Aí Deus deu um livramento para aquele homem. Fiquei impressionado quando eu vi isso nas Escrituras. Nunca tinha visto. Deus deu 2 pernas e uma porta para ele correr. Deus não mandou um anjo. Deus não matou a mulher. Não, Deus deu 2 pernas e uma porta para ele correr. Então, se fica orando para que Deus te dê um livramento, para que te livre de não sei de quê, para que te livre daquela outra coisa, talvez o livramento já esteja à sua mão. Diga não. Vire as costas. Paulo vai dizer, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que você faz? Evita. Tem pessoas que é melhor passar distante. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios. Olha, não tenham relacionamentos com pessoas que são imorais. Aqueles que se dizem cristãos. Não é pessoa que não é cristã. Pessoa que não nasceu de novo. Ele está falando de cristão. Sabe aqueles caras que falam assim, você olha para aquele cara, ele fala que é cristão, mas não parece? Então, pois é, Paulo fala assim, evita esse cara, porque ele está vivendo na forma pregressa ainda. Então, tem livramento? Não tem. Tem livramento. Irmão, vou te dar uma palavra de Deus agora. Escuta essa. Cabeça foi feita para pensar, não para separar as orelhas. Sacou? Então, você leu as Escrituras, está vendo que a pessoa vai te fazer mal, está vendo que uma determinada circunstância não tem nada a ver, não cheira a Cristo, estou fora. Estou fora. Meninos e meninas solteiros. Ah, não, o cara é lindão. Ah, e a menina é tudo de bom, é TDB, né? Tudo de bom, não sei o quê, e tal. Entendeu? Ah, ele é educado, é não sei o quê. Só falta Jesus, então falta tudo. Porque quais são os valores de caráter que você vai encontrar? Nenhum. Os caráteres são diferentes. Os valores são outros. E isso vai fazer com que, de fato, você viva uma vida distante do Senhor. E para cada vez mais distante. E você vai deixar de celebrar a reconciliação pelo sangue de Cristo. Então, observe uma coisa que eu disse lá no começo. Paulo ficou na cidade de Corinto por 1 ano e meio. Foi a cidade em que ele ficou mais tempo. E era uma das cidades mais promíscuas ali da Grécia. Associou uma coisa a outra? O que Paulo fez? Evitou, usou o livramento que Deus deu. Qual foi? Dar a volta para um caminho, não ir, falar não. E se dedicar ao desafio e ao compromisso que Deus tinha dado para ele, que era o quê? Pregar o Evangelho. Então Deus te chamou para quê? Para você ser santo para o Senhor. Santo. 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 Terceira situação que acontece quando nos reunimos
é que nós celebramos a unidade em Cristo. Então, se ao mesmo tempo nós celebramos a entrega de Cristo por nós, e isso gera um ambiente de comunhão com Cristo, com o Pai, de reconciliação com o Pai, se nós celebramos também neste ambiente, quando nos reunimos, a união com Cristo, ou seja, nós somos um com Ele e Ele é um conosco, nós também celebramos a união ou a unidade em Cristo, onde cada um de nós está unido um ao outro. E é por isso que Paulo vai dizer que se você está unido a uma outra pessoa, você não pode fazer mal para ela, né? Quem, aliás, faz mal ao seu próprio corpo? Em sã consciência, ninguém, né? Quando uma pessoa faz mal, começa a se cortar, para onde que ela vai? Vai falar com a Jússi. Porque está com um problema na cabeça. Não é isso? Se você chega e vê na rua alguém se retalhando, você vai falar assim, não, que natural, normal, acontece todo dia. Entendeu? Não, né? Então, há uma falha nisso. Por quê? Porque se espera que a pessoa cuide do seu próprio corpo. Então, se eu estou unido a você e você está unido a mim, qual que é a expectativa do nosso relacionamento? Pergunta difícil essa, hein? De vestibular, hein? Se eu estou unido a você e você está unido a mim em Cristo, qual que é a expectativa do nosso relacionamento? De edificação. Vamos falar uma palavra só? Fica mais fácil? De edificação. Que eu e você nos construamos em Cristo. Para você ser uma mulher melhor, um homem melhor, e para que eu seja um homem melhor. Melhor em que sentido? Como nós cantamos aqui, igual a ti, igual ao Senhor. Os coríntios não estavam observando isso. E a reunião deles, como Paulo falou, era mais mal do que bem. Por quê? Porque lá tinha a panelinha e os caras de grana, porque lembre-se que a igreja naquela época não se reunia num espaço como esse, mas se reunia nas casas. Então, provavelmente, era na casa de alguém que tinha bastante dinheiro. Corinto era uma cidade rica, mas também tinha pobres lá. Inclusive, os estudiosos vão dizer que a cidade tinha mais ou menos 600 mil pessoas, e dessas 600 mil, 400 mil eram escravos. Isso era meio comum naquela época, do primeiro século, segundo século, ali na Grécia. Havia mais escravos do que pessoas livres. Atenas, né, a capital da democracia, havia mais escravos do que pessoas livres, 1 para 4. Então, havia um livre, 4 escravos. É o cálculo dos estudiosos. Então, aqui também não era muito diferente. E aí, o que acontecia? Bom, na igreja, acontece uma coisa fantástica, né? O escravo está junto do livre. O pobre está junto do rico. A mulher está junto do homem, porque naquela época não tinha isso. Então, Deus em Cristo uniu todos num corpo. Só que o que estava acontecendo aqui? Na hora que eles iam celebrar a ceia, que é para apontar a continuidade da obra de Cristo, que nós estamos juntos com Cristo, tinha a panelinha. Então, provavelmente, os caras bons de grana se reuniam numa parte da casa, comiam do bom e do melhor, enquanto que os outros levaram aquele arroz de rapa, aquelas coisas todas, comiam o resto. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, tem uns aí que estão se embriagando. Vocês estão comendo demais, estão com glutonaria. E os outros estão passando fome. Como que vocês celebram a unidade em Cristo desse jeito? Não celebram. Na verdade, vocês estão fazendo contra. A fala de vocês, a atitude de vocês é contrário a tudo aquilo que representa a ceia, que é o partir do pão. Inclusive, Paulo vai lembrar isso em 1 Coríntios capítulo 10, um capítulo antes, que nós, como igreja, somos um pão. Ou seja, a nossa unidade com Cristo é tamanha que nós somos corpo de Cristo. Então eu tenho que cuidar do meu irmão. Eu tenho que zelar pela vida dele.
Ah, não, vou esperar a liderança, vou esperar o pastor, vou esperar um anjo aparecer e fazer alguma coisa. Não. Para celebrar essa unidade que nós temos, eu vou cuidar do meu irmão, eu vou atrás do meu irmão, da minha irmã. Eu vou ligar. Eu vou abrir um espaço na minha agenda e vou até ele. Porque a experiência cristã, escuta o que eu vou dizer para você. A experiência cristã é comunitária. Ela nunca é solitária. Você nunca vai ser cristão sozinho. Você nunca vai ser cristã sozinha. Cristianismo, vida com Deus, é comunitária. É uma experiência que fazemos juntos. Juntos. Por isso que é um corpo com muitos membros. Ou você acha que alguém vai orar por você como? Você está lá na sua casa, sentado no sofá de casa. E aí eu vou anotar os meus pedidos de oração e vou interceder por mim mesmo. Eu ponho a mão na minha cabeça e oro por mim mesmo. Esquizofrenia. Ah, eu vou compartilhar um pecado comigo mesmo. Olho no meu espelho, eu sou pecador, você sabe. Porque a Bíblia vai dizer, né? Confessar os pecados uns para os outros, para que sejam curados. Curados em que sentido? De aflição? Não, uma vez curado no coração. Está com o coração pesado. Está angustiado, está amargurado. O que nós temos feito aqui domingo após domingo? Oração em comunitária. Orando uns pelos outros. Isso é igreja. Porque de repente você ouve uma palavra de sabedoria, ouve um testemunho de alguém e fala assim, puxa, eu já passei por isso aí, Deus me fez isso, nessa situação. E aquilo fortalece a sua fé. A ceia do Senhor, quando nós partilhamos o pão, dividimos o cálice, nós celebramos a unidade e nos alimentamos da fé um que um outro tem em Cristo. Porque só na hora que você senta aí e você rompe com a divisão, você rompe com o seu orgulho de achar que o fulano está errado, está em pecado, é não sei o quê, quando você se aproxima, é que você descobre as experiências que aquela pessoa tem tido com o Senhor. E aquilo pode fortalecer a sua fé. É só na proximidade que a gente gera intimidade. Um com o outro e com o Senhor. Ou você acha que você vai sair ali fora e Deus vai usar um poste para falar com você? Se o poste falar, corre. Deus não vai usar um poste. Parou, isso aqui é Antigo Testamento. Revelação máxima do Senhor está em Cristo, Hebreus capítulo 1. E Cristo está manifesto onde? Alô, gente, eu estou falando 40 minutos aqui sobre isso. Cristo está manifesto onde? Na igreja. Na igreja. Em nós. Em nós. Então, quando nos reunimos, que o Senhor vai falar? Num cântico, numa oração, na palavra exposta. Por isso que a igreja é um exercício de fé comunitária. Um exercício de fé comunitária. Você está falando assim, a igreja não está boa, a igreja está fria, a igreja não sei o quê. Então, estou falando de você mesmo. Você está falando de você mesmo. Porque se nessa comunidade aqui, chamada Igreja Batista Memorial Interlagos, estiver falta de fé, porque na sua experiência com Deus falta fé. Se está faltando oração, é porque na sua experiência com Deus está faltando oração. Se está faltando estudo bíblico, está faltando Bíblia, é porque na sua experiência está faltando Bíblia. Se Deus não está falando, é porque no seu dia a dia você não está nem aí para a voz de Deus. Porque quando a gente se reúne, a gente só traz o que já está conosco. Por isso que acaba fazendo mais mal do que bem. Ouvi alguns dias a pessoa falando assim, eu entro na igreja e saio pior do que
quando eu entrei. É verdade, Paulo fala isso aqui, ó. Percebeu? A reunião de vocês faz mais mal do que bem. Por que faz mal? Porque vocês se desviaram dos princípios bíblicos. Bom, e o que a gente faz? A responsabilidade de ter um coração aquecido, voltado para a atuação do Espírito Santo, é nossa. Temos que orar aqui como nós oramos nesse cântico. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher-nos com tua glória. Plural, encher-nos com tua glória. Percebe? Senhor, aquece meu coração. Sim, o Senhor vai. O Espírito Santo é fogo consumidor, a Bíblia vai dizer. Fogo consumidor. E meu coração? Senhor, meu coração é teu. Meu coração está aberto. Eu confesso o meu pecado assim, 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 assado. Eu confesso o meu pecado contra o meu irmão, que eu julguei, que eu falei mal. Eu confesso o meu pecado, Senhor, de imoralidade. Eu não estou andando em santidade. Para quê, Senhor? Para que o Senhor me use. Para que meu coração fique aquecido de amor pelo Senhor e pela tua igreja. Para que essa igreja flua e cumpra com o seu propósito, que é anunciar Cristo até que Ele venha. E na ceia, quando nós nos reunimos, nós vamos celebrar isso. O passado, onde Cristo morreu por nossos pecados. O presente, que nos traz a unidade, a união nele e uns com os outros. O futuro, que nós anunciamos Cristo até que Ele venha e olhando para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Isso é vida cristã. Isso é a igreja que se reúne para louvar a Deus. É nesse ambiente onde o Espírito Santo age, onde os milagres acontecem. E quando a gente fala de milagre, a gente fala de cura, fala de libertação, de gente que abandona o vício, de gente que abandona o pecado, de gente que se encontra com o Senhor, de gente que se encontra consigo mesmo. Tem muita gente que está perdida em si próprio. Agora, se eu venho aqui preocupado comigo mesmo, achando que a igreja sou eu sozinho, estou longe. A celebração vai fazer mais mal do que bem. E é por isso que Paulo, depois de falar sobre a bênção de nos reunirmos, celebrando a entrega de Jesus, celebrando a união com Cristo, celebrando a unidade uns com os outros em Cristo, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. No capítulo 12. Ele não fala antes. Por quê? Porque os dons espirituais só vai fazer sentido após eu ter a compreensão da vida no corpo de Cristo. De que eu pertenço a este corpo e é por meu intermédio que o Senhor está edificando a sua igreja. Através do seu dom de oração, do seu dom de misericórdia, do seu dom de fé, do seu dom de pregar, do seu dom de visitar. A igreja não acontece aqui. A igreja acontece assim. Nos nossos relacionamentos. Então, a nossa celebração tem que ser um celebrar sempre da renovação da nossa aliança com o Senhor e no Senhor. Nossa aliança que nós temos com o Pai pelo sangue de Jesus e a aliança que nós temos a partir desse sangue uns com os outros. Por isso que eu posso te chamar de meu irmão e minha irmã. Por isso que eu posso cantar como nós cantamos aqui. Quero ser uma bênção para você. Por isso que a gente pode cantar corpo e família de Deus. Vou pedir para a equipe de louvor vir aqui à frente.
Vou pedir para você ficar em pé. Baixa a sua cabeça um pouquinho. Se você está num sentimento, está falando uma galera mais jovem, se você está naquela vibe de que eu não estou nem aí, eu não consigo me importar com ninguém, nem com nada, eu estou um pouco me lixando, mas na verdade você está incomodado porque você gostaria que seu coração fosse apaixonado, como Paulo estava apaixonado pela igreja, mesmo a igreja estando doente, ele disse que era a igreja de Deus, dos chamados para serem santos. 1 Coríntios capítulo 1. Se você está falando, Senhor, eu quero que meu coração arda, vou pedir para você vir aqui à frente. Senhor, eu quero que meu coração arda de paixão pelo Senhor e arda de paixão pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Eu estou aí, Senhor, tentando me livrar de algumas coisas. Eu estou aí, Senhor, tentando valorizar o corpo, discernir esse corpo. Por isso que Paulo vai dizer, examine-se a si mesmo. Não é da autorreflexão própria, assim, não, eu estou legal diante de Deus. Não, o examine-se a si mesmo é examinar-me a ponto de entender se eu compreendo que faço parte desse corpo maravilhoso que é a igreja. Então, se você está se examinando aí, fala assim, pô, Senhor, eu estou em falta, eu não estou sentindo isso. Pedi para você vir aqui, vamos orar e vamos cantar para que o Senhor nos acenda o coração. Viva a chama. Vamos orar depois do cântico. Deus Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que vive em nós, que mora em nós, acenda essa viva chama, Senhor. Aqueça o coração daqueles meus irmãos e irmãs que estão com o coração frio, ó Deus, que se sentem, ó Deus, insensíveis, ó Pai, à Tua voz, que se sentem indiferentes, ó Deus, ao convívio da igreja, Senhor, que se sentem indiferentes, Senhor, à Tua presença, ó Deus, entre as pessoas, ó Pai, que somos nós, Deus. Às vezes, ó Pai, a gente se distancia porque nos magoamos, nos distanciamos, ó Deus, porque nos ferimos, nos distanciamos, ó Deus, porque damos espaço, ó Deus, ao maligno e ao pecado, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor restaure os nossos corações, ó Deus. Restaure a santidade no meio do Teu povo, Senhor. Restaure, ó Deus, a humildade, Senhor. Restaure, ó Deus, o domínio próprio, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja cada vez mais dando liga uns aos outros, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo flua em nós, ó Deus, e através de nós, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, para que os dons sejam exercidos, ó Deus, no meio da Tua comunidade, Senhor. Nós somos responsáveis, ó Deus, de brilharmos neste mundo, ó Deus, brilharmos para que a Tua luz, ó Deus, ilumine, ó Pai, todos os povos, Senhor, para que o Teu Evangelho alcance novas vidas, Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus, use esta comunidade, Senhor, aquece o nosso coração, Pai. Declaramos diante do Senhor que queremos manter o nosso coração diante do Senhor, a pureza do nosso coração diante do Senhor, ó Deus, a santidade da nossa vida diante do Senhor, ó Deus, as nossas mentes diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor nos use, ó Pai, para que o nosso coração seja cada vez mais Teu e menos nosso, menos corrupto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos purifica, Senhor, nos liberta de males, ó Pai, nos liberta, ó Deus, de pecados que estiverem prendendo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos uma semana abençoada, Senhor, leve em paz cada irmão e irmã que aqui está, ó Deus, e regue esta semente desta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.